Um bilionário humilha a faxineira e lança uma aposta: se você tocar este violino, te dou meu castelo. Ele só não esperava ouvir o som que mudaria sua vida. Em 30 segundos, você vai ver como um talento enterrado por décadas virou destino, amor e legado. Preparado para arrepiar? Antes de começar, comenta aqui de qual cidade você está assistindo e se alguém já subestimou você. Quero ler sua história. Era uma manhã cinzenta de novembro quando Dona Helena Moraes chegou ao majestoso Castelo Bela Vista, localizado nas colinas de Petrópolis. Aos 67 anos, ela carregava nas costas décadas de trabalho árduo como faxineira, mas seus olhos ainda brilhavam com uma dignidade que nem mesmo as adversidades da vida conseguiram apagar. O castelo pertencia a Ricardo Monteiro, um bilionário de 45 anos conhecido por sua arrogância e desprezo pelos menos favorecidos. Herdeiro de uma fortuna construída sobre especulação imobiliária e negócios questionáveis, Ricardo vivia isolado em sua mansão, cercado apenas por empregados que tolerava mais por necessidade do que por apreço. Chegou atrasada novamente, velha! Gritou Ricardo do alto da escadaria de mármore, ajustando sua gravata italiana de R$ 1.000. Espero que hoje você seja mais cuidadosa com meus objetos de arte. Ontem quase derrubou meu vaso Ming. Dona Helena baixou a cabeça respeitosamente, mas algo em seus olhos revelava uma força interior que Ricardo não conseguia compreender. Ela havia sido contratada há apenas 2 semanas, após a agência de empregos ter dificuldades para encontrar alguém disposto a trabalhar para o temperamental milionário. Perdão, senhor Monteiro. O ônibus atrasou devido ao trânsito, respondeu ela com voz serena, retirando seu casaco surrado e colocando o avental de trabalho. Desculpas de pobres, zombou Ricardo, descendo as escadas com passos pesados. Vocês sempre têm uma desculpa para tudo. Por isso continuam na sarjeta. O que Ricardo não sabia era que Dona Helena guardava um segredo. Nascida em uma família de músicos clássicos, ela havia sido uma promissora violinista na juventude. Sua carreira promissora, porém, foi interrompida quando precisou cuidar da mãe doente e depois criar sozinha 3 filhos após a morte precoce do marido. Enquanto limpava o hall principal, Helena observou discretamente o violino Stradivarius de 1721 que decorava uma vitrine de vidro blindado, uma peça avaliada em mais de US$ 5 milhões. Seu coração apertou ao reconhecer o instrumento que um dia sonhara em tocar. Ricardo notou o olhar da faxineira. Interessada no meu violino, não é? Disse com tom sarcástico. Aposto que nem sabe o que é isso. Para você deve ser apenas um pedaço de madeira velha. É um Stradivarius, murmurou Helena, quase sem pensar. Ricardo parou, surpreso. Como é que você sabe disso? Helena corou, percebendo seu deslize. Eu vi na televisão uma vez, senhor. Televisão. Ricardo explodiu em gargalhadas. Claro, a Universidade dos Pobres. Você acha que porque viu na TV entende de música clássica? Durante os dias seguintes, Ricardo não conseguiu esquecer a reação de Helena ao ver o violino. Havia algo em seus olhos que o intrigava, um conhecimento que não combinava com sua posição social. Decidiu então armadilhar a faxineira, planejando uma humilhação que julgava ser divertida. Na manhã de uma segunda-feira chuvosa, Ricardo desceu para o café da manhã com um sorriso cruel no rosto. Helena estava polindo cuidadosamente os móveis antigos da sala de jantar, cantarolando baixinho uma melodia que ele não reconheceu. O que é essa musiquinha brega que você está cantarolando? Perguntou ele, cortando um pedaço de queijo francês importado. Desculpe, senhor. Não percebi que estava cantando, respondeu Helena, parando imediatamente. Era alguma dessas músicas de rádio que vocês gostam? Sertanejo universitário. Funk carioca, debochou Ricardo, saboreando sua superioridade. Na verdade, era o terceiro movimento da sonata para violino em Lá maior, de César Franck, disse Helena baixinho, voltando-se para continuar a limpeza. Ricardo quase engasgou com o café. Como é que disse? Helena percebeu novamente que havia falado demais. Nada, senhor. Me confundi. Mas agora Ricardo estava determinado a desmascarar o que considerava uma farsa.
Como uma simples faxineira poderia conhecer composições clássicas? Certamente estava tentando se passar por culta para impressioná-lo ou, pior ainda, para tentar algum golpe. Escute aqui, Dona Helena, disse ele, levantando-se dramaticamente. Estou cansado dessas suas pretensões intelectuais. Uma pessoa da sua classe social não tem acesso a esse tipo de conhecimento refinado. Helena sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Anos de humilhações haviam lhe ensinado a controlar a raiva. Vou lhe fazer uma proposta, continuou Ricardo, caminhando em direção à vitrine do violino. Se você conseguir tocar uma música neste Stradivarius, uma música de verdade, não essas porcarias populares, eu lhe dou este castelo inteiro. Helena ergueu os olhos, surpresa. Senhor! Isso mesmo! Se tocar direito, o castelo é seu. Mas quando falhar miseravelmente, como sei que vai falhar, você admite na frente de todos os empregados que é uma farsante e pede demissão. Os outros funcionários do castelo, o jardineiro José, a cozinheira Margot e o motorista Carlos, pararam suas atividades para observar a cena. Todos gostavam de Helena, que sempre os tratava com gentileza e respeito, ao contrário do patrão. Não preciso do seu castelo, senhor Monteiro, disse Helena com dignidade. Só quero trabalhar em paz. Ah, agora ficou com medo, provocou Ricardo. Sabia que era tudo mentira. Uma faxineira conhecer música clássica. Que piada! Algo se rompeu dentro de Helena. Décadas de humilhações, de sonhos adiados, de talentos desperdiçados, tudo veio à tona naquele momento. Ela endireitou os ombros e olhou diretamente nos olhos do bilionário. Está bem, senhor Monteiro. Eu aceito. Ricardo não esperava que Helena aceitasse o desafio. Por um momento, uma sombra de dúvida passou por seus olhos, mas logo foi substituída pela arrogância habitual. Excelente! Exclamou, esfregando as mãos. Vamos tornar isso oficial. José, Margot, Carlos, venham todos aqui. Vocês serão testemunhas. Os empregados se aproximaram hesitantes. José, um homem negro de 55 anos que cuidava dos jardins há 15 anos, balançou a cabeça discretamente para Helena, como se dissesse não faça isso. Margot, a cozinheira francesa de 60 anos, mordia o lábio preocupada. Carlos, o motorista de 50 anos, apenas observava em silêncio. As regras são simples, anunciou Ricardo teatralmente. Dona Helena irá tocar uma peça clássica no meu Stradivarius. Se conseguir, e quando digo conseguir, refiro-me a tocar de verdade, não arranhar as cordas como amador, ela ganha o castelo. Se falhar, pede demissão e admite que é uma mentirosa. Helena assentiu calmamente. Posso escolher a música? Claro. Quanto mais difícil, mais engraçado será o fracasso. Ricardo abriu a vitrine com uma chave dourada que carregava no bolso. O violino Stradivarius brilhou sob a luz dos candelabros, sua madeira envernizada contando séculos de história musical. Com movimentos exageradamente cuidadosos, ele retirou o instrumento e o colocou sobre a mesa de mogno. Este violino vale mais do que você ganharia em 100 vidas, disse ele, admirando a peça. Foi feito em 1721 pelo próprio Antônio Stradivari. Toquei nele apenas 3 vezes em toda a minha vida. Helena aproximou-se reverentemente. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de medo, mas de emoção. Eram mais de 30 anos desde a última vez que havia segurado um violino. Pode começar quando quiser, disse Ricardo, afundando em sua poltrona de couro, pronto para o espetáculo da humilhação. Helena pegou o violino com a delicadeza de quem segura um recém-nascido. O instrumento pareceu se acomodar naturalmente em seu ombro, como se reconhecesse o toque de uma verdadeira musicista. Ela ajustou as cordas com precisão, seu ouvido ainda aguçado após tantos anos. Vou tocar a Ave Maria de Franz Schubert, anunciou ela. Ah, que clássico, debochou Ricardo. A música que todo amador acha que sabe tocar. Helena fechou os olhos por um momento, respirou fundo e posicionou o arco sobre as cordas. O primeiro acorde soou puro e cristalino, ecoando pelas paredes do castelo como um sussurro divino. Ricardo parou de rir abruptamente.
Os empregados entreolharam-se, surpresos. Então Helena começou a tocar de verdade. A melodia que emergiu dos Stradivarius era de uma beleza indescritível. Cada nota saía perfeita, carregada de emoção e técnica impecável. Helena não estava apenas tocando a música, ela estava contando sua história através das cordas. Os primeiros compassos de Ave Maria fluíram com uma suavidade que fez o ar do castelo parecer mais puro. Suas mãos, calejadas pelo trabalho pesado, moviam-se com a graça de uma bailarina sobre o instrumento. O arco deslizava pelas cordas como uma extensão de sua alma. Ricardo ficou petrificado. Sua boca se abriu lentamente, o sorriso zombeteiro desaparecendo completamente de seu rosto. Este não era o som de uma amadora. Era a música de alguém que havia dedicado anos ao estudo e à prática. José, o jardineiro, sentiu lágrimas escorrerem por suas faces. Em todos os seus anos de trabalho no castelo, jamais havia ouvido algo tão belo. Margot, a cozinheira, cobriu a boca com as mãos, emocionada. Carlos permanecia imóvel, hipnotizado pela performance. Helena continuou tocando, e a música começou a revelar camadas de sentimento. Havia dor na melodia, a dor de uma mãe que sacrificou seus sonhos pelos filhos. Havia saudade, a saudade dos palcos que nunca conheceu. Mas havia também esperança, a esperança que nunca morreu completamente em seu coração. O violino Stradivarius parecia cobrar vida em suas mãos. O instrumento, silencioso por tanto tempo nas mãos inexperientes de Ricardo, agora cantava com toda a sua capacidade. As madeiras centenárias vibravam em harmonia, criando harmonias que pareciam tocar diretamente na alma dos ouvintes. Quando Helena chegou ao clímax da peça, sua técnica revelou-se ainda mais impressionante. Os vibrados eram perfeitos, as mudanças de posição fluidas, o controle do arco impecável. Era evidente que não se tratava de sorte ou acaso, esta mulher era uma verdadeira musicista. Ricardo tentava processar o que estava acontecendo. Como era possível? Como uma simples faxineira possuía tal talento? Sua certeza sobre classe social e capacidade intelectual começaram a ruir como um castelo de cartas. A música continuou por mais alguns minutos, cada frase musical mais emocionante que a anterior. Helena tocava de memória, seus dedos encontrando automaticamente as posições corretas, como se o instrumento fosse uma extensão natural de seu corpo. Quando finalmente a última nota se desvaneceu no silêncio do castelo, um silêncio profundo tomou conta do ambiente. Ninguém se atrevia a falar, como se qualquer som pudesse profanar a beleza do que acabará de acontecer. Helena baixou o violino lentamente, abrindo os olhos. Seu rosto estava sereno, mas havia lágrimas correndo pelas suas faces. Não eram lágrimas de tristeza, mas de libertação. O silêncio no castelo era ensurdecedor. Ricardo permanecia na poltrona, sua mente tentando processar a realidade que acabará de presenciar. Os empregados olhavam admirados para Helena, vendo-a sob uma luz completamente nova. Como? Foi tudo que Ricardo conseguiu sussurrar. Helena limpou delicadamente o violino com um lenço e o colocou de volta na mesa com o mesmo cuidado reverencial. Estudei violino dos 7 aos 25 anos, disse ela com voz calma. Fui aluna de mestre Giovanni Battista, do Conservatório Nacional. Toquei na Orquestra Sinfônica Juvenil do Rio de Janeiro dos 18 aos 22 anos. Ricardo balançou a cabeça, incrédulo. Isso é impossível. Você é apenas uma faxineira, completou Helena, sem amargura na voz. Sim, senhor Monteiro. Sou uma faxineira. Mas antes disso, fui muitas outras coisas. José se aproximou de Helena com os olhos brilhando. Dona Helena, a senhora tocou como um anjo. Nunca ouvi nada igual. Merci beaucoup, madame, disse Margot em francês. Foi magnifique. Carlos simplesmente assentiu respeitosamente, ainda emocionado demais para falar. Helena sorriu para os colegas, então voltou-se para Ricardo. Quanto ao nosso acordo, senhor Monteiro, eu não quero seu castelo. Mas você ganhou, gaguejou Ricardo. A aposta era clara. Você tocou perfeitamente.
Sim, toquei. E isso já é prêmio suficiente para mim. Helena pegou seu avental, que havia tirado antes de tocar. Fazia mais de 30 anos que eu não tocava um violino. Ricardo levantou-se lentamente, ainda tentando compreender a situação. Por que parou de tocar? Com esse talento, você poderia. A vida, Senhor Monteiro, interrompeu Helena suavemente. A vida me levou por outros caminhos. Ela começou a contar sua história. Como havia nascido em uma família humilde, mas musicalmente inclinada. Seu pai, um operário, trabalhava em 3 empregos para pagar suas aulas de violino. Sua mãe fazia faxinas durante o dia e costuras durante a noite para conseguir dinheiro para as partituras e manutenção do instrumento. Eu era promissora, continuou Helena, polindo uma moldura dourada. Meu professor dizia que eu tinha potencial para ser solista internacional. Aos 22 anos, recebi uma bolsa de estudos para estudar em Viena. E o que aconteceu? Perguntou Ricardo, genuinamente interessado. Minha mãe ficou doente. Câncer. Alguém precisava cuidar dela, e eu era filha única. Helena não demonstrava autopiedade, apenas aceitação. Recusei a bolsa e comecei a trabalhar para pagar o tratamento. Mas depois que ela morreu, eu já estava casada. Meu marido era um bom homem, trabalhador, mas ganhava pouco. Tivemos 3 filhos. O violino foi vendido para pagar o parto do segundo filho. A história continuou. Viúva aos 40 anos, Helena criou os filhos sozinha fazendo faxinas, lavando roupa, qualquer trabalho honesto que aparecesse. Meus filhos não sabem que eu tocava violino, continuou Helena, organizando os objetos da estante. Para eles, eu sempre fui apenas a mãe trabalhadora que fazia de tudo para dar-lhes educação e oportunidades. Ricardo escutava em silêncio, pela primeira vez em sua vida verdadeiramente interessado na história de outra pessoa. O mais velho é médico, formado pela UERJ. A do meio é professora de literatura. O caçula é engenheiro. Todos conseguiram o que eu nunca tive, a oportunidade de seguir seus sonhos. E você nunca se arrependeu? Perguntou Ricardo. Helena parou de limpar e olhou pela janela, observando os jardins cuidados por José. Arrependimento é um luxo que mães pobres não podem se dar, Senhor Monteiro. Fiz o que precisava ser feito. Mas seu talento foi desperdiçado. Não foi desperdiçado, disse ela com um sorriso suave. Foi transformado. Cada faxina que fiz com capricho era uma execução musical. Cada filho que criei com amor era uma sinfonia. Cada dificuldade que superei era um crescendo. Ricardo sentou-se pesadamente em uma cadeira. Toda sua visão de mundo estava sendo questionada. Esta mulher, que ele havia desprezado e humilhado, possuía mais talento, dignidade e sabedoria do que ele jamais sonhara ter. Dona Helena, disse ele finalmente, eu lhe devo desculpas. Helena parou de limpar e olhou para ele, surpresa. Não apenas por hoje, mas por todas as vezes que a tratei com desrespeito. Eu não sabia. O senhor não precisava saber minha história para me tratar com dignidade, disse Helena gentilmente. Todo ser humano merece respeito, independentemente de sua profissão ou passado. Essa simples verdade atingiu Ricardo como um raio. Ele percebeu que havia passado a vida inteira julgando as pessoas por sua posição social, nunca se dando ao trabalho de conhecê-las verdadeiramente. Como posso reparar isso? Perguntou ele, genuinamente arrependido. Helena considerou a pergunta. O senhor quer realmente saber? Ricardo assentiu. Comece tratando José, Margot e Carlos como seres humanos, não como serviçais. Eles têm famílias, sonhos, histórias. José escreve poesia nas horas vagas. Margot sonha em abrir um restaurante próprio. Carlos está estudando direito nas noites, sonhando em ser advogado. Ricardo olhou para os 3 empregados com novos olhos. Como havia sido cego. E quanto a você? Perguntou ele. O que posso fazer por você? Helena sorriu. O senhor já fez, senhor Monteiro. Me deu a oportunidade de tocar novamente.
Isso não tem preço. Mas Ricardo sabia que precisava fazer mais. Nos dias seguintes, uma transformação notável começou a ocorrer no Castelo Bela Vista. Ricardo, pela primeira vez em sua vida, começou a conversar verdadeiramente com seus empregados. Descobriu que José não era apenas um jardineiro, mas um poeta talentoso que havia publicado alguns versos em jornais locais. Suas mãos calejadas, que cuidavam das flores com tanto esmero, também criavam versos de rara beleza sobre a natureza e a condição humana. Margot, a cozinheira francesa, havia chegado ao Brasil ainda jovem, fugindo de um casamento arranjado. Trabalhará em restaurantes renomados antes de aceitar o emprego no castelo, que oferecia estabilidade para cuidar de sua mãe idosa. Suas receitas eram criações originais, combinações únicas que nasciam de sua experiência e criatividade. Carlos estudava direito há 5 anos, frequentando aulas noturnas depois de longas jornadas de trabalho. Seu sonho era se especializar em direito trabalhista para defender pessoas como ele, trabalhadores simples que muitas vezes eram explorados por patrões inescrupulosos. E Helena? Helena continuava sendo uma revelação constante. Ricardo descobriu que ela falava 3 idiomas, lia vorazmente, pegava livros emprestados na biblioteca municipal, e possuía conhecimentos surpreendentes sobre arte, história e literatura. Como você sabe tanto? Perguntou-lhe ele um dia, encontrando-a lendo um livro de poesia de Fernando Pessoa durante o intervalo do almoço. A biblioteca pública, Senhor Monteiro. É a universidade dos pobres, como o senhor mesmo disse. Mas também é uma universidade de verdade, se você souber aproveitar. Ricardo começou a sentir vergonha de sua ignorância. Apesar de toda sua riqueza e educação formal cara, percebia que sabia menos sobre a vida, sobre literatura, sobre arte verdadeira do que esta faxineira que havia estudado sozinha. Uma manhã, ele a encontrou cantarolando novamente enquanto limpava. Dona Helena, disse ele hesitantemente, você gostaria de tocar o violino novamente? Helena parou, surpresa. Como assim, senhor? Eu gostaria que você tocasse. Para mim. Não como uma aposta ou desafio, mas porque é belo. E porque faz tanto tempo que este castelo não ouve música verdadeira. Helena sorriu suavemente. Seria uma honra, senhor Monteiro. Daquele dia em diante, todas as tardes, após completar suas tarefas, Helena tocava violino na sala de música do castelo. José, Margot e Carlos sempre encontravam desculpas para trabalhar por perto durante essas sessões, encantados com a música. Ricardo descobriu que escutar Helena tocar era uma experiência transformadora. A música parecia limpar sua alma, remover anos de cinismo e arrogância acumulados. 2 semanas depois do dia da aposta, Ricardo tomou uma decisão que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. Dona Helena, disse ele após uma sessão de música particularmente emocionante, eu gostaria de fazer uma proposta. Uma proposta real desta vez. Helena colocou cuidadosamente o violino no estojo que Ricardo havia comprado especialmente para ela. Estou ouvindo, senhor. Gostaria que você parasse de trabalhar como faxineira e se tornasse. Bem, não sei exatamente o título certo. Curadora cultural, professora de música. O que você achar melhor. Helena ficou em silêncio por um momento. O senhor está oferecendo caridade? Não, respondeu Ricardo rapidamente. Estou oferecendo um emprego. Um emprego verdadeiro, usando seus talentos reais. Este castelo tem uma sala de música maravilhosa que está sendo desperdiçada. Tem uma biblioteca imensa que precisa de alguém que realmente entenda de livros. Tem obras de arte que merecem alguém que as aprecie verdadeiramente. Helena considerou a proposta. E qual seria meu salário? 10 vezes o que você ganha agora. Mais benefícios completos. E liberdade total para organizar eventos culturais, concertos, tudo o que desejar. Por que está fazendo isso? Perguntou ela. Ricardo pensou por um longo momento. Porque pela primeira vez na minha vida, encontrei alguém que me ensinou o valor real das coisas. Não o preço, o valor. E por quê? Porque quero que este castelo seja um lugar de beleza verdadeira, não apenas de ostentação vazia.
Helena sorriu, mas balançou a cabeça. Eu agradeço, senhor Monteiro. Sinceramente. Mas não posso aceitar. Por quê? Ricardo ficou genuinamente surpreso e um pouco ferido. Porque ainda não é a hora certa. O senhor mudou muito nestas semanas, é verdade. Mas mudança real leva tempo para se consolidar. Você precisa ter certeza de que está fazendo isso pelos motivos certos, não apenas por culpa ou impulso. Ricardo ia protestar, mas Helena continuou. Além disso, eu tenho um trabalho a terminar aqui. Não como faxineira, mas como professora. Você ainda tem muito a aprender, senhor Monteiro. Sobre música. Sobre vida. Sobre pessoas. Sobre humildade verdadeira. Helena guardou o violino com cuidado. Dê-me 6 meses. Se no final desse tempo você ainda quiser fazer essa proposta, conversaremos novamente. Ricardo assentiu, respeitando sua decisão, mesmo não compreendendo completamente. Os 6 meses que se seguiram foram os mais transformadores na vida de Ricardo Monteiro. Sob a tutela discreta de Helena, ele começou uma jornada de autodescoberta que mudaria para sempre sua perspectiva sobre a vida. Helena não pregava ou dava sermões. Em vez disso, ela ensinava através do exemplo. Mostrava-lhe como tratar os funcionários com respeito genuíno, como apreciar a arte não pelo status que conferia, mas pela beleza que revelava, como encontrar valor nas pequenas coisas da vida. Ricardo começou a se envolver na vida da comunidade ao redor do castelo. Descobriu que muitas famílias passavam dificuldades financeiras, que crianças talentosas não tinham oportunidades de desenvolver seus dons, que idosos viviam em solidão. Sob orientação de Helena, ele estabeleceu um programa de bolsas de estudo para música, abriu as portas do castelo para concertos comunitários, e começou a usar sua riqueza de maneira mais consciente e generosa. Por que você faz isso? Perguntou ele a Helena um dia, observando-a ensinar violino gratuitamente a um grupo de crianças carentes da região. Porque a música salvou minha vida muitas vezes, respondeu ela, ajustando a postura de uma menina de 8 anos. Nos momentos mais difíceis, quando eu não tinha dinheiro nem para comida, eu cantava. A música me lembrava de que ainda havia beleza no mundo. Ricardo observava as crianças, meninos e meninas de famílias humildes, mas com olhos brilhantes de esperança e talento. Pela primeira vez, compreendeu verdadeiramente o que significava oportunidade. Dona Helena, disse ele naquela noite, eu gostaria de comprar instrumentos musicais para todas essas crianças. Helena sorriu. Esse é um gesto generoso, senhor Monteiro. Mas me permita sugerir algo ainda melhor. Que tal construirmos um conservatório? Um lugar onde não apenas essas crianças, mas muitas outras, possam estudar música gratuitamente. A ideia incendiou a imaginação de Ricardo. Ele havia passado anos acumulando riqueza sem propósito real. Agora, finalmente, via uma maneira de usar sua fortuna para algo verdadeiramente significativo. Você dirigiria este conservatório? Perguntou ele, esperançoso. Se for para isso que eu for chamada, respondeu Helena. Durante os meses seguintes, Ricardo mergulhou no projeto do conservatório com uma paixão que nunca havia sentido por nenhum de seus empreendimentos comerciais. Consultou arquitetos, pesquisou programas pedagógicos, entrevistou professores. Mais importante ainda, ele próprio começou a estudar. Helena havia sugerido gentilmente que, se ele realmente queria entender de música, deveria aprender a tocar um instrumento. Piano seria ideal para começar, disse ela. É a base de toda educação musical. Ricardo, que jamais havia demonstrado interesse em aprender qualquer coisa que não trouxesse lucro imediato, surpreendeu-se ao descobrir o prazer de estudar música. As aulas de piano de Ricardo com Helena se tornaram o momento mais esperado de seus dias. Suas mãos, acostumadas apenas a assinar cheques e apertar mãos em negócios, agora lutavam para encontrar as teclas corretas e criar melodias simples. Paciência, senhor Monteiro, dizia Helena quando ele se frustrava com sua falta de jeito. A música não pode ser comprada ou conquistada pela força. Ela deve ser cortejada, respeitada, amada. Como você tem paciência comigo? Perguntou ele um dia,
depois de massacrar pela 10ª vez uma escala simples de dó maior. Eu sou terrível. Helena riu suavemente. O senhor deveria ter visto meus filhos quando começaram a andar. Caíam dezenas de vezes por dia. Mas nunca pensei que fossem terríveis por isso. Eram apenas crianças aprendendo. A comparação o fez pensar. Quando havia sido a última vez que se permitiu ser iniciante em alguma coisa? Quando havia aceitado não saber algo e se disposto a aprender humildemente? Enquanto isso, a construção do conservatório progredia rapidamente. Ricardo havia escolhido um terreno amplo na cidade, facilmente acessível por transporte público. O projeto arquitetônico incluía salas de aula individuais, estúdios de ensaio, uma sala de concertos com 200 lugares, e até mesmo alojamentos para estudantes de outras cidades. Será o Conservatório Helena Moraes, anunciou ele um dia, mostrando-lhe os projetos finais. Helena ficou sem palavras. Senhor Monteiro, eu não aceita discussão, disse ele firmemente. Este projeto existe por sua causa. Sem você, eu continuaria sendo o homem amargo e vazio que era 6 meses. A inauguração foi marcada para o mês seguinte. Helena havia organizado um concerto especial, onde ela mesma se apresentaria junto com alguns dos professores que haviam aceitado trabalhar no conservatório. Na semana da inauguração, Ricardo percebeu que os 6 meses haviam se passado. Helena cumpriu sua promessa e voltou a conversar sobre a proposta de emprego. Dona Helena, disse Ricardo na manhã da inauguração do conservatório, os 6 meses se passaram. Você ainda se lembra da nossa conversa? Helena estava ajustando os últimos detalhes para o concerto de inauguração. O conservatório havia ficado magnífico, um prédio moderno mas elegante, com excelente acústica e todos os equipamentos necessários para uma educação musical de primeira qualidade. Lembro-me, senhor Monteiro. E devo admitir que o senhor me surpreendeu nestes meses. Como assim? Quando fiz aquela contraproposta de 6 meses, esperava que o senhor perdesse o interesse pelo projeto em algumas semanas. Achei que era mais um capricho de rico entediado. Helena sorriu com carinho. Estava errada. O senhor se dedicou a isto com sinceridade verdadeira. Ricardo assentiu. Ele próprio estava surpreso com sua transformação. O homem que 6 meses atrás zombara de uma faxineira agora se sentia realizado construindo oportunidades para pessoas que nunca havia considerado dignas de atenção. Então, aceita minha proposta? Helena o olhou com seriedade. Senhor Monteiro, posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que o senhor nunca se casou? Nunca teve filhos? A pergunta o pegou de surpresa. Eu nunca tive tempo. Os negócios sempre foram prioridade. E, para ser honesto, nunca encontrei alguém que me aturasse. Ou alguém que o senhor permitisse conhecer o verdadeiro Ricardo que estava escondido sob toda aquela arrogância, observou Helena gentilmente. Ricardo ficou em silêncio, ponderando suas palavras. O senhor mudou muito, é verdade, continuou Helena. Mas ainda vejo solidão em seus olhos. Riqueza não substitui relacionamentos humanos verdadeiros. Por isso preciso de você trabalhando comigo, disse ele. Você me ensina coisas que o dinheiro não pode comprar. Não, senhor Monteiro. Eu posso orientá-lo, mas a jornada tem que ser sua. Se eu me tornar sua funcionária, voltarei a ser subordinada. E você precisa de uma amiga, não de mais uma empregada. Ricardo compreendeu a sabedoria de suas palavras. Então o que você sugere? Que eu aceite ser a diretora pedagógica do conservatório, não como sua empregada, mas como sua parceira neste projeto. Dividiremos as responsabilidades igualmente. E que o senhor continue morando no castelo, mas comece a viver de verdade. Como assim? Convide pessoas para jantar. Não clientes ou sócios, amigos. Aprenda a cozinhar. Plante um jardim com suas próprias mãos. Adote um cachorro. Viva como um ser humano, não como um empresário. Naquela noite, o conservatório foi inaugurado com um concerto emocionante. Helena tocou como solista,
acompanhada por uma pequena orquestra formada pelos professores do conservatório. A plateia, composta por pessoas de todas as classes sociais, ficou de pé ao final da apresentação. Após o sucesso da inauguração, a vida de Ricardo e Helena estabeleceu-se numa nova rotina. Helena dirigia o conservatório com maestria, desenvolvendo programas inovadores que combinavam excelência musical com inclusão social. Ricardo, por sua vez, descobriu talentos que não sabia possuir. Além de suas aulas de piano, que progrediam constantemente, ele se revelou um administrador nato para projetos sociais. Sua experiência empresarial, agora direcionada para o bem comum, tornou o conservatório um modelo de eficiência e sustentabilidade. "Sabe o que mais me surpreende?", disse Helena a Ricardo uma tarde, enquanto observavam crianças ensaiando no pátio do conservatório. "O quê? Como o senhor é bom com as crianças. Tem paciência, sabe ouvi-las, incentiva os tímidos." Era a verdade. Ricardo havia descoberto uma vocação natural para trabalhar com jovens talentos. Talvez porque finalmente compreendesse o valor de dar oportunidades que ele mesmo nunca soube aproveitar quando jovem. "Dona Helena", disse ele após alguns minutos de silêncio contemplativo, "posso confessar uma coisa?" "Claro. Estes últimos meses foram os mais felizes da minha vida." Helena sorriu. "Por quê?" "Porque pela primeira vez sinto que minha vida tem propósito real. Não estou apenas acumulando dinheiro ou comprando coisas. Estou construindo algo que permanecerá depois que eu partir." "E como está a sua solidão?" Ricardo riu. "Que solidão? Entre você, o José que agora me visita aos domingos para conversarmos sobre poesia, a Margot que está me ensinando a cozinhar pratos franceses, o Carlos que me atualiza sobre direito trabalhista, e todas as crianças do conservatório. Mal tenho tempo para me sentir sozinho." Era a verdade. O castelo, antes silencioso e frio, agora recebia visitas constantes. Ricardo havia aprendido a ser anfitrião, a conversar sobre assuntos que não fossem negócios, a se interessar genuinamente pela vida das outras pessoas. 6 meses depois da inauguração do conservatório, algo inesperado aconteceu. Helena chegou ao conservatório com uma expressão preocupada. "Senhor Monteiro, preciso conversar com o senhor." "O que foi? Algum problema?" "Recebi uma carta de Viena. Da escola de música onde eu deveria ter estudado há mais de 40 anos. Ricardo ficou atento. Eles estão fazendo um programa especial, convidando músicos que por circunstâncias da vida não puderam completar seus estudos formais para um curso intensivo de 6 meses. Tudo pago." "Isso é maravilhoso", exclamou Ricardo. "Você deve aceitar." "Mas e o conservatório? E as crianças? Eu não posso simplesmente abandonar tudo." "Não estaria abandonando nada", disse Ricardo firmemente. "Estaria completando um círculo que começou há 40 anos. E o conservatório estará aqui quando você voltar." Helena ficou em silêncio por alguns momentos. "Tem certeza de que conseguiria administrar tudo sozinho por 6 meses?" "Dona Helena, há 1 ano eu mal conseguia tocar uma escala de dó maior. Aprendi muito desde então. Principalmente que ninguém faz nada sozinho, temos toda uma equipe excelente aqui." 2 semanas depois, Ricardo acompanhou Helena até o aeroporto. Era estranho como as circunstâncias haviam mudado desde aquela manhã de novembro, quase 2 anos antes, quando ela chegará ao castelo como uma simples faxineira. "Cuide bem do conservatório", disse ela, abraçando-o no portão de embarque. "Cuide bem de si mesma", respondeu ele. "E lembre-se, você não está indo para Viena como a jovem de 25 anos que perdeu uma oportunidade. Está indo como a mulher sábia e talentosa que você se tornou." Durante os 6 meses seguintes, Ricardo e Helena mantiveram correspondência regular. Ela contava sobre suas aulas, sobre os professores renomados que finalmente conhecia, sobre colegas do mundo inteiro que, como ela, haviam tido seus sonhos interrompidos pela vida e agora os retomavam. Ricardo, por sua vez, compartilhava os progressos do conservatório. 2 alunas haviam ganhado bolsas de estudo para universidades prestigiosas. O coro infantil havia gravado um CD que se tornou sucesso local.
E ele próprio havia começado a compor pequenas peças para piano, simples mas sinceras. Estou orgulhosa do senhor, escreveu Helena em uma de suas cartas. Suas composições são tocantes. A alma nelas. O tempo passou rapidamente, e logo chegou o dia do retorno de Helena. Ricardo aguardava no aeroporto com ansiedade, acompanhado de José, Margot, Carlos e vários alunos do conservatório. Quando Helena emergiu do portão de desembarque, todos ficaram impressionados. Ela parecia mais jovem, mais confiante. Seus olhos brilhavam com uma luz que Ricardo nunca havia visto antes. Como foi? Perguntou ele, enquanto dirigiam de volta à cidade. Transformador, disse ela simplesmente. Aprendi coisas sobre música que nunca imaginei existir. Mas principalmente, aprendi que nunca é tarde para realizarmos nossos sonhos. E agora? Quais são os próximos planos? Helena sorriu misteriosamente. Primeiro, quero ouvir suas composições. Recebi as partituras que enviou, mas quero ouvir você tocá-las. Naquela noite, no castelo que agora se tornará um lar verdadeiro, Ricardo tocou suas composições para Helena. Eram peças simples, mas carregadas de emoção genuína, reflexos de sua transformação pessoal. Belíssimas, disse ela quando ele terminou. Agora entendo por que a música é chamada de linguagem universal. Suas peças contam sua história sem palavras. E qual história elas contam? A história de um homem que aprendeu a amar a música, a arte, as pessoas, a vida. E principalmente, a amar a si mesmo de forma verdadeira, não através da arrogância, mas através da humildade. Ricardo ficou emocionado. Realmente havia mudado tanto assim? Dona Helena, disse ele finalmente, tenho uma pergunta importante a fazer. Estou ouvindo. Quer se casar comigo? O silêncio que se seguiu à pergunta de Ricardo foi longo e prenhe de significado. Helena o olhou com surpresa, mas não choque, como se, de alguma forma, já esperasse por aquele momento. Senhor Monteiro. Ricardo. Por favor, apenas Ricardo. Ricardo, ela corrigiu suavemente, essa é uma pergunta muito importante. Eu sei. E não a estou fazendo por impulso. Ricardo se levantou e caminhou até a janela que dava vista para os jardins onde José trabalhava. Nos últimos 2 anos, você me ensinou a ser uma pessoa melhor. Não apenas um homem mais rico ou mais bem-sucedido, mas um ser humano mais completo. Isso você conquistou sozinho, disse Helena. Eu apenas mostrei possibilidades que já existiam em você. Talvez. Mas o fato é que não consigo mais imaginar minha vida sem você. Ricardo voltou-se para ela. Não como funcionária, não como professora, mas como companheira. Como alguém com quem posso compartilhar não apenas sucessos, mas também silêncios. Alguém que me conhece verdadeiramente. Helena ficou em silêncio por alguns momentos, considerando cuidadosamente suas palavras. Ricardo, preciso que você entenda uma coisa. Tenho 69 anos. Você tem 47. Sou viúva, mãe de 3 filhos adultos, avó de 5 netos. Minha vida está na reta final, enquanto a sua ainda tem muito pela frente. Idade é apenas um número, protestou Ricardo. Não é apenas isso. Helena se aproximou dele. Você tem certeza de que está apaixonado por mim, ou pela ideia do que represento? Pela transformação que experimentou através do nosso relacionamento? A pergunta o fez pausar. Era uma distinção importante, e Helena, em sua sabedoria, sabia que ele precisava refletir profundamente sobre isso. Posso lhe dar um tempo para pensar? Perguntou ela gentilmente. Quanto tempo? Até o Natal. São 3 meses. Se no final deste período você ainda sentir o mesmo, conversaremos novamente. Ricardo concordou, embora relutantemente. Os 3 meses seguintes foram intensos. Ricardo mergulhou ainda mais profundamente em sua música, compondo peças cada vez mais elaboradas. Também passou tempo refletindo sobre seus sentimentos, tentando separar gratidão de amor, admiração de paixão. Helena, por sua vez,
Mantinha-se cordial mas ligeiramente distante, dando-lhe espaço para suas reflexões. Ela sabia que esta era uma decisão que ele precisava tomar com total clareza mental. Durante esse período, aconteceu algo significativo. Os filhos de Helena vieram visitá-la pela primeira vez desde que ela começara a trabalhar no castelo. A chegada dos filhos de Helena foi um momento revelador para Ricardo. Ele finalmente conheceu as pessoas pelas quais ela havia sacrificado seus sonhos musicais. Dr. Roberto Moraes, o filho mais velho, era um cardiologista respeitado de 42 anos. Professora Ana Moraes era uma educadora dedicada de 39 anos que dirigia uma escola pública no interior. E engenheiro Paulo Moraes, de 35 anos, trabalhava em projetos de infraestrutura para comunidades carentes. Então você é o famoso Ricardo Monteiro, disse Roberto durante o jantar no castelo, observando-o com curiosidade. Mamãe nos contou muito sobre você. Espero que coisas boas, respondeu Ricardo, um pouco nervoso. Minha mãe disse que você mudou muito, comentou Ana. E pelo que vemos aqui, este conservatório, o trabalho social que está fazendo, parece que é verdade. Paulo foi mais direto. Ela também disse que você pediu ela em casamento. O comentário criou um momento de tensão à mesa. Paulo, repreendeu Helena. Não, está tudo bem, disse Ricardo. Seus filhos têm direito de saber e de se preocupar. Olha, senhor Monteiro, disse Roberto, não temos nada contra o senhor pessoalmente. Mas nossa mãe já sofreu muito na vida. Ela criou 3 filhos sozinha, trabalhou até se cansar, nunca se permitiu ser feliz. Agora, aos 69 anos, ela finalmente tem uma chance de viver para si mesma. E vocês acham que um casamento a impediria disso? Perguntou Ricardo. Depende do tipo de casamento, respondeu Ana. Se for para ela se tornar a esposa troféu de um homem rico, sim. Mas se for para ela encontrar um companheiro verdadeiro, disse Paulo, então talvez não. A conversa continuou pela noite. Os filhos de Helena fizeram perguntas diretas sobre as intenções de Ricardo, seus planos para o futuro, sua visão sobre casamento e relacionamentos. Ricardo respondeu com honestidade total, falando sobre sua transformação pessoal, seu amor genuíno por Helena não apenas como mulher, mas como ser humano, e seu desejo de construir uma vida significativa ao lado dela. No final da noite, os 3 filhos pareciam mais tranquilos. Senhor Monteiro, disse Roberto antes de se despedirem, nossa mãe é a pessoa mais importante do mundo para nós. Se você a magoar. Eu entendo, disse Ricardo. E se um dia eu a magoar, vocês terão todo o direito de me cobrar. Mas prometo que farei tudo ao meu alcance para que isso nunca aconteça. Quando os filhos partiram, Helena e Ricardo caminharam pelos jardins do castelo em silêncio. O que você achou deles? Perguntou ela. Que são pessoas maravilhosas. E entendo perfeitamente por que você sacrificou tanto por eles. Eles gostaram de você. Como pode ter certeza? Helena sorriu. Roberto me disse que você tem bons olhos. Ana comentou que suas mãos são gentis. E Paulo ficou impressionado com sua sinceridade. Ricardo sentiu-se aliviado e ao mesmo tempo comovido. Helena, disse ele, parando no meio do jardim de rosas que José havia plantado, os 3 meses ainda não se passaram, mas preciso lhe dizer algo. O quê? Depois de conhecer seus filhos, tenho ainda mais certeza de que a amo. Não pela mulher que você se tornou através de suas perdas, mas pela mulher que você sempre foi, mesmo quando não podia demonstrar. Uma mulher forte, sábia, generosa e capaz de amar incondicionalmente. Helena ficou em silêncio por um longo momento. E eu posso lhe dizer que também o amo, Ricardo. Não pelo homem rico que você é, mas pelo homem bom que escolheu se tornar. Então sim, disse ela, sorrindo, eu aceito me casar com você. O casamento de Ricardo e Helena foi marcado para a primavera seguinte, na capela do próprio conservatório que haviam construído juntos. Foi uma cerimônia simples mas emocionante, com a presença de família, amigos e alunos do conservatório. José foi o padrinho de Ricardo, Margot e Carlos foram os padrinhos do casal, e os filhos de Helena a conduziram ao altar.
A música foi providenciada pelos próprios alunos do conservatório, um quarteto de cordas que executou peças clássicas durante a cerimônia. Quem diria, murmurou José para Carlos durante a cerimônia, que aquele homem arrogante que zombava da dona Helena se tornaria o homem que está aí, chorando de emoção no altar. As pessoas podem mudar, respondeu Carlos filosoficamente. Só precisam encontrar a razão certa. A festa de casamento foi realizada nos jardins do castelo, com comida preparada por Margot, que havia deixado o emprego para abrir seu próprio restaurante, mas fizera questão de cozinhar para o casamento, e música ao vivo dos professores e alunos do conservatório. Durante a festa, Ricardo fez um discurso emocionante. Há 3 anos, disse ele, eu era um homem rico, mas pobre em tudo que realmente importa. Tinha dinheiro, propriedades, negócios, mas não tinha amor, amizade verdadeira ou propósito na vida. A plateia escutava atentamente. Então chegou uma faxineira ao meu castelo. Uma mulher simples que eu desprezei e humilhei, sem saber que ela guardava em seu coração mais riqueza do que eu jamais possuiria. Ela me ensinou que a verdadeira riqueza não se mede em dólares, mas em relacionamentos, em arte, em oportunidades que damos aos outros, em amor que compartilhamos. Helena, ao seu lado, sorria com lágrimas nos olhos. Helena me ensinou que nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para se tornar uma pessoa melhor. Por isso, hoje não estou apenas me casando com a mulher que amo, estou celebrando meu renascimento como ser humano. A plateia aplaudiu emocionada. Depois da festa, quando os convidados haviam partido e o castelo voltará ao silêncio, Ricardo e Helena sentaram-se no terraço, observando as estrelas. Feliz? Perguntou ele. Completamente, respondeu ela. E você? Mais feliz do que jamais pensei ser possível. Tem algum arrependimento? Alguma dúvida sobre ter se casado com uma ex-faxineira 22 anos mais velha? Ricardo riu e a puxou para mais perto. Minha querida, eu me casei com uma musicista talentosa, uma educadora brilhante, uma mulher sábia e uma alma linda. O fato de você ter sido faxineira apenas mostra sua força e determinação. E agora, quais são nossos planos? Ricardo olhou para o conservatório, cujas luzes ainda brilhavam. Alguns alunos mais dedicados praticavam até tarde. Continuar construindo. O conservatório está prosperando, mas podemos expandir. Que tal uma filial em outras cidades? Ou programas de intercâmbio internacional? Excelentes ideias. E que tal começarmos a viajar? Há tanto mundo para conhecer, tanta música para ouvir. Para onde você gostaria de ir primeiro? Viena, disse Helena sem hesitar. Quero mostrar-lhe onde estudei. E depois, quem sabe, Paris, Londres, Nova York. Faremos tudo isso, prometeu Ricardo. Temos o resto da vida pela frente. 5 anos depois do casamento, o Conservatório Helena Moraes havia se tornado uma instituição respeitada nacionalmente. Com filiais em 6 cidades e programas de intercâmbio com escolas europeias, já havia formado centenas de jovens músicos, muitos dos quais seguiram carreiras profissionais. Ricardo, agora com 53 anos, havia se tornado um pianista competente e um compositor reconhecido na região. Suas peças, inspiradas por sua jornada de transformação pessoal, eram frequentemente executadas em concertos beneficentes. Helena, aos 74 anos, mantinha-se ativa como diretora pedagógica do conservatório, mas havia reduzido suas atividades para dedicar mais tempo às viagens com o marido e aos netos, que adoravam visitar o castelo dos avós. José havia publicado um livro de poesias que se tornou sucesso de crítica. Margot dirigia um restaurante próspero que se especializara em música ao vivo. Carlos havia se formado em direito e aberto um escritório que prestava serviços jurídicos gratuitos para trabalhadores carentes. Uma tarde de domingo, Ricardo e Helena receberam uma visita especial. Era Maria, uma das primeiras alunas do conservatório, uma menina que havia chegado aos 8 anos sem nem mesmo saber ler partituras. Professora Helena. Senhor Ricardo, gritou ela, correndo para abraçá-los. Maria, agora com 15 anos, trazia uma notícia extraordinária.
havia ganhado uma bolsa integral para estudar violino no Conservatório de Paris. É por causa de vocês dois, disse ela, chorando de emoção. Se não fosse pelo conservatório, eu ainda estaria nas ruas, sem oportunidades. Naquele momento, observando a felicidade da jovem que haviam ajudado a formar, Ricardo e Helena compreenderam completamente o significado de suas vidas. O bilionário que um dia zombara de uma faxineira havia descoberto que a verdadeira riqueza não estava em seus cofres, mas nos corações que tocará e nas vidas que transformará. A faxineira que um dia fora humilhada por sua condição social havia provado que o valor de uma pessoa não se mede por sua profissão, mas por sua dignidade, talento e capacidade de amar. E juntos, eles haviam construído algo muito mais duradouro e valioso do que qualquer castelo. Um legado de música, amor e oportunidades que continuaria tocando vidas por gerações. Como Ricardo costumava dizer em seus discursos, às vezes, a maior aposta que fazemos na vida não é aquela que esperamos ganhar, mas aquela que nos permite descobrir quem realmente somos. E Helena sempre acrescentava, a música mais bela não é aquela executada em grandes palcos, mas aquela que nasce do coração e transforma vidas. Assim termina a história do bilionário que zombou da faxineira, sem saber que ela mudaria para sempre sua vida, e ele, a dela. Fim.